pandemia do novo coronavírus trouxe para muitos trabalhadores a novidade do trabalho em home office. Mas apesar de não ser a realidade da maioria dos brasileiros, o home office já era adotado em 2018, segundo o IBGE, por 3,8 milhões de pessoas no país. Com a pandemia, esse número cresceu e é uma tendência para o futuro. Essa questão do trabalho home office não é novidade. Né, ele já vem, assim, tem registros aí dos anos 90, por exemplo, empresas como a Google, Microsoft já adotavam esse tipo de atividade, né, de trabalho home office, né, por diversas questões, né, dentre elas a mobilidade, dentre elas uma necessidade de maior convivência em casa, né, de quem tem filho pequeno, ou animais de estimação, enfim, era uma oportunidade já dada, né, há algum tempo com relação, né, a empresas de ponta, né. A reforma trabalhista de 2017 regulamentou o teletrabalho, que é uma forma de atuação diferente do home office. A diferença entre essas duas modalidades é sutil. O teletrabalho é feito predominantemente fora do espaço físico da empresa, utilizando tecnologias de informação e de comunicação. Já o home office é caracterizado pelo trabalho que pode ser feito tanto em casa como na empresa, dependendo das necessidades de empregado e empregador. A professora da disciplina de Direito do Trabalho do curso de Direito da FURB, Tatiane Hecker-Bratz, explica que, apesar de não haver a regulamentação do home office por lei, esta modalidade deve seguir as mesmas regras do teletrabalho. A ideia do home office, como veio com a pandemia, é mais voltada para trabalhar em casa mesmo, né? Onde as pessoas elas ficam reclusas, vão trabalhar em casa e vão cumprir as suas atividades. Pela regra geral, deveria seguir a regra do teletrabalho, né? Ou seja, a empresa deveria dar treinamento para esse trabalhador, inclusive para questões de ergonomia, né? Tipo de cadeira, tipo de mesa, né? Posição do computador e por aí vai, né? Ela deveria dar toda a assistência e treinamento para que esse trabalhador conseguisse trabalhar em casa com o menor risco possível à sua saúde, né? A mudança do trabalho presencial para o trabalho home office deveria ser ajustada em contrato escrito, onde estariam estabelecidas regras bem claras, né, sobre quem vai pagar a energia elétrica, quem vai pagar a internet, como é que fica a questão dos custos de manutenção do equipamento, se o equipamento vem da empresa ou é do trabalhador. Então, tudo isso, né, pela regra da CLT, deveria estar estabelecido num contrato escrito, que pode ser a alteração do contrato já existente. No Fórum Econômico Mundial de 2018, o home office, que atualmente é a realidade de 20 milhões de brasileiros, conforme uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, já vinha sendo apontado como o futuro do trabalho. Uma pesquisa bastante ampla, né, feita com os principais dirigentes de multinacionais, empresas líderes em várias partes do mundo, apontou exatamente as tendências do mercado de trabalho, e que se revelaram exatamente no primeiro item, com 44%, vamos dizer assim, de tendência já revelada, a flexibilidade dos empregos, que seria o trabalho remoto, né? Que é o que nós chamamos de home office, né? Se isso já estava revelado como a principal tendência demográfica e sociológica que afeta o mercado de trabalho em 2018, isso só se acelerou no momento da pandemia, né? À medida que os sistemas gerenciais de informação, né, gerencial foram evoluindo, né, sistemas, digamos, de informação, de troca de mensagens, de troca de documentos, especificações técnicas, elaboração digamos assim, de trabalhos colaborativos, né, onde você abre um documento e mais pessoas podem acessar esse mesmo documento. Então, tudo isso já estava pronto, né? Então, que conclusão que a gente pode chegar? Em algum momento ia acontecer o que aconteceu agora, né? Tudo se caminhava para essa situação que nós estamos vivendo, né? Então, o que houve, né, com a pandemia, na verdade, né? Houve um gatilho, né, que foi disparado antecipadamente, né? Com o home office sendo uma tendência cada vez mais presente na vida dos trabalhadores, é importante utilizar o bom senso na hora de estabelecer as relações de trabalho, seja por parte do empregado, seja por parte do empregador. Por isso, o ideal é que as condições de trabalho estejam expressas em um contrato, assim como determina a Lei 13.467 de 2017, que altera dispositivos da CLT e que regulamenta o teletrabalho. Na primeira regra, e a mais importante, né, seria, então, ter estabelecido no contrato de trabalho, né,
a realização da atividade home office, as atividades que vão ser executadas e o período, se vai ser total ou parcial. Então, essa seria a primeira observação. Então, a partir de agora, meu trabalho vai ser totalmente teletrabalho, home office, ou vai ser parcialmente nessa modalidade. E exatamente o que eu vou cumprir nessa modalidade. Isso por escrito, para garantia tanto do empregador quanto do empregado. Aí, na sequência, vai dizer que isso poderia ser retornado, né, de uma forma de teletrabalho para trabalho presencial, mediante acordo entre as partes. Mais do que nunca, né, esse novo normal que nós estamos vivenciando, ele requer que as pessoas se coloquem no lugar do outro, né? Então, tanto o empregador pensar que o trabalhador está em casa, mas ele não está em casa de folga, né? Muitas vezes a rotina de casa implica em ter filhos próximos, em ter barulho na vizinhança, numa internet ruim. E o empregado também pensar que o empregador precisa da sua produtividade, precisa da resposta de produção, né? Coisas que o empregador, e aí eu vou falar especialmente do empregador, que ele deve observar, né? Nessa questão de tarefas, tal, pensar que o trabalhador, ele é, antes de tudo, pessoa. Antes de ser trabalhador, ele é uma pessoa. E como pessoa, ele deve ter preservado a sua dignidade, o seu lazer, o seu descanso, o seu convívio com a família, né? Então, se fala muito hoje no direito de desconexão, ou seja, você dá tarefas, você dá atribuições, mas terminou, então você vai trabalhar, digamos, no horário das 8 da manhã às 6 da tarde, das 8 às 18, dentro desse horário a empresa faz comunicações, manda relatórios, etc., né? Terminou, os seus superiores, né, os superiores, etc., não vão dar tarefas, não vão comunicar, mandar WhatsApp e por aí vai, para as pessoas depois daquele horário que foi estabelecido como final de tarefa. Apesar de o home office ser uma das tendências mais conhecidas para o futuro do trabalho, há outras mudanças previstas para o cenário do emprego dentro e fora do país. Confira na próxima matéria sobre este tema outras tendências apontadas pelos especialistas para os próximos anos.